Mas vamos falar de geração de emprego e renda, porque Alagoas registrou um saldo positivo em 2024. Segundo os últimos dados do novo CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no acumulado de janeiro a outubro, e eu trago aqui os números para vocês, Alagoas gerou mais de 21 mil empregos formais, isso é resultado de mais de 176 mil admissões e 155 mil desligamentos. Vocês escutaram uma zoadinha, foi meu ponto aqui que escorregou, mas está tudo certo, a gente dá andamento aqui à nossa entrevista, porque nós convidamos hoje o Diego Farias, ele que é economista. Diego, a primeira pergunta é geral. De que forma esses números impactam a economia aqui no nosso estado? Bom dia. Bom dia, Marco. Esse número é um número positivo e até esperado, né? A pandemia teve uma demanda reprimida e agora que a economia está voltando a aquecer. E a economia é muito interessante, Marcos Thaís. Quanto mais ela aquece, mais ela fica aquecida. É como se fosse uma água em evolução. A mesma coisa ao contrário, quando ela desaquece, ela fica cada vez mais aquecida. O que acontece? Quanto mais emprego é gerado, maior a expectativa de gerar mais empregos. É isso que a gente vê em países do primeiro mundo. Por isso que muitas pessoas saem até do Brasil para ir para lá, para ganhar até mais do que um grande emprego aqui, um subemprego no primeiro mundo, ganha mais do que um emprego aqui. Isso é o quê? Um fenômeno que a gente chama na economia, quando a economia está aquecida. Até um prêmio Nobel que chama curva de Phillips, que quanto mais aquecido for a economia, maior vai ser a geração de emprego. Isso é bom, isso é mais para o nosso estado e nossa capital, que é carente, que era um número de desempregados enorme, aquelas filas que a gente via de entrega de cestas básicas, e cada vez mais você está deixando de ser, um dado bem interessante, o número de redução de Bolsa Família. A partir do momento que você começa a ter emprego, gerar, você vai ficar menos dependente do Estado, menos dependente de assistencialismo. E com isso você consegue ter um plano de saúde logo. Mais gente com poder de compra. Mais gente com poder de compra. Ou seja, uma escola particular e cada vez o Estado vai ficando menor. E com o Estado ficando menor, posso reduzir o IPTU, posso reduzir o ICMS. Então, é essa a maximização do setor econômico que a gente tanto almeja na economia. Essa da redução está todo mundo esperando, né? Também, há muitos eu gostei anos dessa projeção aí. Que só se valoriza, né? Mas é um ciclo virtuoso, muito positivo, porque como a nossa tributação é toda baseada no consumo, esse trabalhador com capacidade de compra é o trabalhador que vai recolher mais impostos para o município e também para o Estado. Perfeita a sua análise. A gente brinca até de touro de ouro, ou seja, é a arrecadação batendo recorde de mês a mês. O mês anterior bate a arrecadação do mês anterior, porque quanto mais a economia é aquecida, como você bem pontuou, a nossa tributação é 95% baseada no consumo. Por que baseada no consumo? Porque tudo que a gente consome tem imposto, principalmente o ICMS. E quando tem baseada no consumo, isso gera renda, e a renda já tem imposto de renda. Aí tudo que é consumo tem IPI, que é Produto Industrializado. Então, todo o consumo nosso aumenta a tributação. E cada vez mais o governo está aumentando. Então, tem que chegar a hora, que tem até uma curva chamada curva de Laffer, que vai chegar a hora que está tão alta a carga tributária que vai começar a sonegação, começar os desvios, que não está aguentando mais ter essa carga. Ou multinacionais, quando vai fazer o cálculo, vir para o Brasil, quando bota o cálculo que tem o imposto 30%, já não vem. Ou seja, o que ele pensa? É muito alta essa carga tributária, minha margem vai ficar muito pequena. Então, não vale a pena estar investindo no Brasil. E, ou seja, é menos emprego, menos renda, menos tecnologia que vem aqui para o nosso país. Destacar aqui a informação. Todas as 5 grandes áreas de atividade econômica de Alagoas tiveram saldo positivos esse ano. Destaque para o setor de serviços. Considerando que Alagoas é um estado potencialmente turístico e que o setor de serviços tem ali uma engrenagem maior e de destaque aqui em Alagoas, é possível que agora, entrando na alta temporada, essa tendência de destaque continue também para a área de serviços? Isso. A Maceió tem que ser voltada para o turismo. Não tem como. A gente não tem qual é a grande indústria, qual a grande empregabilidade. Não tem. Ou seja, o turismo é o que faz a locomotiva na nossa cidade. Como a gente viu na reportagem anterior. A gente era do Nordeste, a gente era o último em termos de ocupação hoteleira. Hoje não é mais o último, aí fica uma briga, né? Cada vez mais que um mês, um estado, uma cidade se destaca, aí bota aquela. Mas Maceió está ali na briga, sempre está ali nos top 3, brigando mês a mês. Então isso é importante, porque se aquece. Se você andar na hora, você vai ver, vai ter sempre um empreendimento novo relacionado ao novo empreendimento hoteleiro. Isso é o quê? Cada vez que eu passo ali, eu digo, emprego e renda, emprego e renda, emprego e renda, e assim vai. E a gente tem um potencial enorme para ser explorado no nosso litoral, no estado de Alagoas, lá do Feliz Deserto até o final do Maragogi, ou seja, tem muita coisa a ser explorada. Eu acredito muito ainda, muito mesmo, sou muito otimista e positivista relacionado à nossa expansão relacionada ao serviço. Eu vejo, como eu sempre brinco,
emprego é muito difícil, mas trabalho tem muito trabalho tem ainda para a gente desenvolver. Agora, Diego, há também uma situação que essa não pode ser esquecida, Thaís, e é por isso que as escolas formadoras, os organizadores sempre estão debatendo que há uma mão de obra que ainda precisa ser qualificada, né? Então, muitas vezes, tem a oferta que é necessária por conta da sazonalidade de alguns períodos, e a alta temporada normalmente tem a ver com isso, mas no outro período as pessoas não se capacitam para voltar ainda mais qualificados. Isso ainda é um gargalo para a economia? Muito. Vou dar um exemplo. Uma empresa, vamos lá, do Elon Musk, vem se instalar aqui em Maceió. Será que tem mão de obra para ela? Não tem. Se uma empresa de carro que se instalou agora na Bahia, se instalar aqui em Alagoas, será que vai ter mão de obra para ela? Não tem. Então, o que você falou é muito importante, Marcos. Ou seja, a gente tem ainda no setor turismo, só voltando, pessoas que trabalham no turismo que não sabem ainda falar o inglês, que é uma coisa que é obrigação. Além tem que ter já o espanhol e ter o que? O mandarim. Ou seja, você tem que cada vez mais se especializar. A gente tem que isso ficar cada vez, não tem como, cheguei ao máximo, impossível. O conhecimento, ele é evolutivo exponencialmente. Então, tem que ser fomentado muito isso aí, justamente para baixa temporada nossa, né? E no turismo a gente fala, né? Só quando a gente está brincando, é só o ano inteiro, é muito bom para a economia, muito bom para a geração de energia solar, que a gente está batendo recorde também. Então, isso é muito importante, justamente a qualificação que a gente precisa fazer políticas públicas pensando nisso. Eu falei do setor de serviços agora há pouco, tem que mencionar também o setor industrial, que ficou em segundo lugar nesse ranking aí, mencionando as 5 áreas de atividade econômica em Alagoas, com a criação de mais de 900 postos de trabalho. Nunca se viu tantos postos de trabalho em indústrias aqui em Alagoas, claro, fruto de mais investimentos por parte do governo do estado, política de redução de impostos. A tendência é que o setor industrial continue nessa reta de crescimento? Infelizmente, a tendência não é essa. A tendência é a gente está querendo, a gente chama cumprir uma curva, quem está chegando, chegou até no ápice, eu não acredito que vá dobrar o número. Eu acredito sempre no serviço, que a margem para crescer é muito maior. Eu sempre dou um exemplo de um banco, por exemplo. Existe um banco tradicional que para ele dobrar de tamanho é difícil. Agora, aquele banco pequenininho, para ele crescer é muito grande. Vamos entrar, então, numa estabilização. Vamos entrar na estabilização. A gente não tem uma cultura ainda, uma política industrial. Poderíamos muito. A gente tem um polo aqui que está precisando, aqui em Maceió. Temos um polo em Marechal. Precisamos ter um polo em Arapiraca, que não temos. Né? Já pensou um polo industrial em Arapiraca? Que Arapiraca, se você pegar o mapa, ela está no meio de Alagoas. E você fazer um polo industrial com desde o setor têxtil, fazer todo um polo para fomentar, isso daí não tem. Quando a gente bota esses números daí, 90% desses números, não chegando a 90%, 83%, para ser mais exato, está relacionado à produção de açúcar e álcool. Né? Ou seja, a nossa sempre grande dependência ainda do açúcar e álcool aqui no estado de Alagoas. Continua acontecendo, né? Um detalhe importante é que quando a gente fala em arrecadação, só para fechar esse debate de que o consumo gera essa arrecadação, é que também vai dar autonomia para que os entes possam investir com recursos próprios, né? Diminui também a dependência do governo federal, né? Também, mas cada vez que a gente consome, por exemplo, o IPI é federal. Eu lembro, vocês vão lembrar, quando teve aquela redução do IPI, todo mundo começou a comprar carro, geladeira, mas não sabe a consequência que aconteceu. O que foi? Aqui em Alagoas, por exemplo, tem prefeituras que precisam, 90% da arrecadação vem do FPM. Quando você reduz o IPI, que no Brasil foi excelente, prefeituras como Coité do Noia quase fecham as portas. Agora, como a gente está debatendo a redução do imposto de renda, que eu sou totalmente a favor, não da isenção, mas pelo menos da redução, pequenas prefeituras vão sofrer muito, porque esse repasse que vem do imposto de renda não vai vir mais. Só o estado de Alagoas, o estado vai receber menos 500 milhões com essa mudança se for aprovada. O estado, quiçá as prefeituras que vão sofrer muito. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso sistema tributário. São muitas variáveis, quando você mexe uma, ela vai ocasionar em outra situação. É um mosaico, tijolinho, tirou pende para o outro lado. Por isso que chama de manicômio tributário. Diego, quando a gente traz essa conta positiva em relação à criação de empregos formais, mais de 22 mil empregos formais gerados esse ano, nessa conta não entram aqueles desempregados que fizeram ali o seu MEI, criaram o seu CNPJ para tentar vender o seu docinho, a sua coxinha, para tentar empreender da maneira que for. Não entra nessa conta. Então, o saldo positivo pode ser ainda maior? Exatamente. Eu lembro do ex-ministro Paulo Guedes que falava, os invisíveis. Quem são esses invisíveis? São justamente o que você falou. Mas quando a gente já entra, quando a gente vê, tá até na capa, aumento de número de empresas, o pessoal pensa, muitas empresas abrindo, não, são MEIs.
abrindo pejorização. São prestadores de não, serviço. Prestador de serviço. Acredito que você, eu, podem tem um CNPJzinho. Então, esse CNPJ é uma empresa. E isso entra na estatística como geração de empresas. Não, é a tendência que a gente estava tentando meio que... A pejotização. Ajustar a nossa tributação. Né? A verdade é essa. Está tentando ajustar a tributação de que o patrão paga muito e você recebe pouco, porque o governo fica ali. Então, para tentar equalizar isso aqui, há essa pejorização. E, como você bem falou, existe os invisíveis, existe aquela pessoa que está lá, o ambulante, o artesão, que não é seletista. E como é que ele entra na estatística? Não entra. São o que o ministro chamou, na época da pandemia, dos invisíveis, que realmente eles estão lá trabalhando e a força motriz desse país. Normalmente nas suas comunidades, né? Que a gente falava com o Sebrae, que vai fazer também esse investimento. Agradecer a presença do Diego Farias. É possível que volte, porque naturalmente, quando a gente está falando de economia em dezembro, em fevereiro, março, muda a história, porque muitas vezes pessoas que foram contratadas por temporada começam a ser dispensadas também. E aí a conta se inverte. Então é bom a gente estar atento a isso, Diego. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Diego. A gente fica feliz ao tempo que também vamos continuar acompanhando esses números. A gente sabe que a realidade no final do ano, com o fechamento, é óbvio que são números que refletem mês a mês nesse ano, mas a gente sabe que quando o ano vira, a tendência é de que realmente a geração de emprego, essa reta, ela ou fique em linha reta mesmo, ou ela aponte para baixo um pouco até voltar ali a uma tendência de crescimento, principalmente quando falamos do setor de turismo, porque entramos numa baixa temporada, que aqui nós não temos baixa, felizmente, mas entramos ali num número menor de ocupação de hotéis, trabalhadores que chegaram para ampliar o quadro. Eles usam uma palavra muito bonita, sazonalidade, mas quer dizer queda. Pois é, os trabalhadores que chegam para somar e ampliar os quadros na alta temporada, muitos deixam esses postos de trabalho e voltam ao quadro de desemprego. Enfim, tem toda essa sazonalidade que precisa ser considerada mesmo. Por isso que a gente vai seguir acompanhando. E por isso que o importante é, mesmo nesse período de trabalho agora, né, às vezes ela está pagando conta atrasada, né, ficou muito tempo fora do mercado, mas reservar algo, uma quantidade para você se capacitar em outra área. Ou até aprimorar que você já está, porque aí você consegue sempre estar renovando o seu currículo para mais, né? Lembrar sempre da reserva de emergência também, né? Para esses profissionais que estão ali em postos de trabalho temporário, que mais na frente ainda estão na incerteza se vão permanecer ou se vão deixar os seus trabalhos. Então fica aí esse ponto que eu acho fundamental, porque é o que dá ali o sustento, a muleta para o período de maior dificuldade. Vamos entrando aqui